Glória a Deus. Amados, vamos lá então, seguindo, né? Vamos pegar as nossas Bíblias e também o nosso livro Nascidamente e abri-lo na página de número 57. E vamos então hoje efetivamente entrar na leitura do capítulo 5. Quero chamar a atenção de todos para a importância do entendimento desse tema que será proposto a partir de então. A árvore do conhecimento do bem e do mal e o pecado original. Por que nós precisamos compreender esse tema, não é? Toda vez que você começa o estudo de um tema, você precisa saber a importância do tema e em que sentido você poderá aplicá-lo na sua experiência prática. Do contrário, você adquire um conhecimento e não sabe onde aplicá-lo, né? Então, assim, se o nosso grande problema, o grande problema da humanidade é o problema do pecado, né? Então, para nós lutarmos contra esse grande inimigo, nós precisamos conhecê-lo. Então, todos os cristãos sabem que Deus criou o homem perfeito, só que esse homem, num dado momento da sua experiência, ele comete o chamado pecado original, que é o que desvia o homem da vontade de Deus. Deus criou o homem para uma finalidade. E o homem, então, ele se desvia desse propósito, e ele se envereda por um caminho oblíquo, que quanto mais nesse caminho o homem caminha, mais distante ele vai ficando da casa do Pai, do reino de Deus. Não é? Talvez a ideia seria basicamente, se tomarmos aqui a metáfora do filho pródigo, né? Aquela parábola, nós vamos observar que existe um eixo central na parábola. A parábola fala de um pai, fala de dois filhos. Na primeira parte da parábola fala de um filho mais moço, e diz que esse filho, ele sai da casa do pai e vai para uma terra distante. E aí se constrói um eixo, não é? Que seria um caminho pelo qual esse filho vai caminhando para uma terra distante. Se você colocar na imagem, né, a casa do pai, criando uma figura, e uma terra distante, distante de onde? Tem que ter um ponto de referência, né? A casa do pai e a terra distante, distante da casa do pai. Então, entre esses dois pontos, você traça uma linha, essa linha seria o caminho. Então, quanto mais o filho vai caminhando neste caminho em direção à terra distante, mais ele se distancia da casa do pai. De modo que a sua redenção, a redenção desse filho, é o caminho inverso, né? Então, não adianta nós falarmos de salvação, ansiarmos pela salvação, almejarmos pela salvação, pregarmos a salvação, se nós não entendermos que a salvação é um caminho. E se nós também não entendermos que a salvação é o oposto da nossa queda. E vamos entender queda não no sentido de decair de um patamar a um nível inferior. Vamos entender a palavra queda como o afastamento do homem da direção da vontade de Deus. Quando o homem se afasta, quando o homem se desintegra do todo divino, da criação de Deus, da casa do Pai, do reino de Deus, da comunhão, da vontade de Deus, para construir um caminho paralelo, ou que seja um caminho oblíquo, que o vai distanciando de Deus. Então, o grande problema quando falamos de salvação, é que nós deixamos de entender a salvação porque não entendemos a queda. E o grande problema da queda é que nós não entendemos o que é essa queda do homem, por causa exatamente de Gênesis 3. Não que Gênesis 3 seja a causa da nossa incompreensão, mas é que a nossa leitura de Gênesis 3 é uma leitura deficiente. E se fosse só uma leitura deficiente de Gênesis 3, estava
meio caminho andado, né? Resolvido. Nossa leitura da Bíblia como um todo é muito deficiente, não é? Isso porque em Gênesis 3 nós vamos encontrar ali o quê? Algumas figuras, algumas metáforas. Você tem a metáfora de uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem uma outra metáfora, a árvore da vida. Você tem uma outra metáfora, a metáfora da serpente. Você tem a metáfora do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem a metáfora do comer do fruto. Ou seja, é um texto altamente metafórico. E aqui nós chegamos num ponto, né, desse texto, dessa abordagem, que infelizmente os cristãos às vezes resistem à ideia de nós afirmarmos que o texto de Gênesis 3 é metafórico. Como se dizer que o texto é metafórico, como se ele se tornasse inferior por ser metafórico. Ou seja, os crentes querem ler Gênesis 3 na sua literalidade. E o grande problema é, eles pensam que se ler na literalidade, o texto ganha potência, ganha veracidade. E se você o lê-lo, né, simbolicamente, metaforicamente, ele perde a potência da verdade. E é exatamente o oposto. Porque se você começar a construir a ideia de que toda a desgraça que recaiu sobre a humanidade, desgraça essa que você pode contemplar todos os dias, em todos os lugares do mundo inteiro, que é uma maldição corroendo a humanidade, que se manifesta pelos mais terríveis erros que o homem pode cometer contra si mesmo, contra o próximo, contra o cosmo, contra a criação inanimada, a criação animada, o mundo vegetal, o mundo mineral, o mundo animal, o mundo hominal, não é? E você pensar, puxa, toda essa miséria humana existe em razão de o homem comer, abocanhar um fruto. Ou seja, você apequena a causa diante da magnitude da desgraça humana. Ou seja, a desgraça humana não equivale, né, ao ato, à causa. É uma causa muito pequena para resultados tão grandes. Então nós precisamos de corrigir esse entendimento, olhando para Gênesis 3 e buscando em Gênesis 3, onde está ali a verdadeira causa, o verdadeiro pecado original, causador de todas essas misérias. E só é possível nós contemplarmos essa causa primordial, chamada pecado original, se nós lermos o texto de Gênesis 3 no seu sentido metafórico, naquilo que ele representa, naquilo que ele simboliza. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, ok? Vamos então começar a nossa leitura. Na medida que nós vamos lendo, nós vamos avançando na explanação. Capítulo 5, página 57, a árvore do conhecimento do bem e do mal e o pecado original. Diz assim o texto: a segunda verdade a ser compreendida à luz da perspectiva orgânica das Escrituras é o ensinamento bíblico acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal e a sua relação com o pecado original do homem. Página 58. A árvore do conhecimento, pela sua própria designação, ou seja, pelo seu próprio nome. Aí você para um pouquinho a sua leitura e entenda: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí temos que fazer como muitos pastores fazem, né? Repita comigo: árvore do conhecimento. Você tem que falar, conhecimento. Por que eu estou insistindo nisso? Porque nós temos sempre uma leitura e uma audição
automatizada. Você ouve as palavras e você já não se esforça para compreender o que você próprio está falando, ou o que você próprio está ouvindo, ou o que você próprio está lendo. A expressão árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está tão saturada no meio religioso, que você fala sem saber o que você está dizendo. Por exemplo, vou dar apenas um exemplo para nós entendermos essa automatização da leitura, do ouvir, do falar, essa automatização religiosa. Quando você fala sobre o anticristo, você pensa em tudo menos no anticristo. É estranho, não é? Anticristo, você pensa, um homem que vai vir. Alguns mais eruditos vão dizer que ele vem da Grécia, que ele vai marcar a humanidade com 666, e quem não aceitar a sua marca não poderá comprar, não poderá vender, não poderá fazer isso, aquilo, outro, e etc e tal, e que a besta é o Papa, e que o anticristo é o cartão Visa, não é? É o código de barras, é o ISO 2009, 2001, 9001, não é? É um chip. Ou seja, para por um momento, porque tudo isso que você está falando, invocando ou evocando, é somente como eu posso colocar, são dogmas que falaram para você, você ouviu a vida inteira, e você nunca parou para pensar. Anticristo. Então nós temos duas palavras. Pare para pensar sobre a palavra. Primeiro, pega a palavra Cristo. O que é Cristo? Aí não vem de novo, o Filho de Deus. Não. Cristo é amor. Cristo se traduz em amor. Qual é a tradução de Cristo? Mas Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Cristo é o Logos eterno, é o Criador. Está tudo certo. O problema é que quando você fala deste modo, você cria imagens distantes que não afetam a sua vida. Traduza o Cristo de Deus de modo a te afetar. Cristo, que é Deus, se traduz em amor, luz, verdade, graça, misericórdia, perdão, acolhimento, bondade, justiça. Tudo isso é Cristo. Você traduz Cristo, você tira o Cristo do dogma e traduz por atributos. Então, o que é Cristo? Cristo é amor. Cristo é paz. Cristo é alegria. É justiça. É bondade. É benignidade. Mansidão. Tudo isso é Cristo. Agora, a expressão é anticristo. O que é anti? É contra, é o contrário. Então, anticristo quer dizer todo sentimento, todo atributo e toda ação que é contrário a Cristo. Anticristo é o sentimento, é o atributo, é a ação contrário ao amor, contrário à paz, contrário ao perdão, contrário à benignidade, contrário à justiça, contrário à luz, contrário à verdade, contrário ao acolhimento, contrário à misericórdia, contrário à bondade. Poxa, então agora ficou mais fácil, porque eu sei que se eu estiver cultivando dentro de mim qualquer sentimento de oposição àquilo que Cristo é, eu estou cultivando o espírito do anticristo. Já não é uma questão mais distante, é uma questão identificável. E quanto mais eu rego esses sentimentos contrários a Cristo, mais eu estou sendo o quê? Selado. O selamento não é na sua testa, na parte externa, quer dizer, na consciência. É aqui que vai se gravando, né? Com um ponteiro espiritual,
criando caracteres da maldade, que é anticristo, da perversidade, que é anticristo, do não acolhimento, que é anticristo. Aí agora dá para a gente começar a ficar meio preocupado, perfeito? Então, anticristo invoca todas essas ideias. Então agora você não vai ficar pensando, quem é o anticristo? É um homem que vai vir. Não, não. Anticristo é tudo aquilo que é contrário a Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Cristo Jesus estava tomado de sentimentos de amor, de graça, de bondade, e é isso que tem que nos encher, é isso que tem que ser gravado em nós, é isso que tem que ser caracterizado em nós, é isso que tem que ser formado em nós, e o oposto a isso é anticristo, está em oposição a Cristo. Aí fica fácil, toda vez que você ouvir uma mensagem, você pergunta: essa mensagem está pregando ao amor, a graça, a bondade, a misericórdia, o perdão? Se for o contrário disso, essa mensagem é do anticristo. Bem, mas isso é para desautomatizar o ouvir, o falar, o ler. Quando falamos árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira chave para você discernir o que é árvore do conhecimento do bem e do mal é você falar árvore do conhecimento. É uma árvore do conhecimento. Essa árvore representa o nascimento, porque a árvore não tem esse aspecto orgânico de semente. Semente que brota, semente que cresce, semente que floresce, semente que agora a árvore florida frutifica e produz agora o fruto. E esse fruto pode ser tomado e recebido para dentro de nós? Sim ou não? Então esse aspecto do desenvolvimento orgânico, vital, não é? Biológico, aspecto de vida, não é? Árvore do conhecimento, é o conhecimento que vai nascer, é o conhecimento que vai brotar, é conhecimento. Conhecimento. Lembra que na semana passada nós falávamos aqui do desenvolvimento da consciência, quando dizíamos, por exemplo, que uma criança, ao nascer, ela nasce dotada de todo o aparelho e de todos os instrumentos, de todo o mecanismo de percepção. Ela nasce com cérebro, ela nasce com intelecto. Só que esses mecanismos de percepção, de compreensão, de intelecção, de inteligibilidade, de inteligência, eles estão em estado, não é? Estado de potencialidade, como uma semente. Tem todo o potencial, mas não desenvolveu ainda, não foram desenvolvidos. Simples. Olha para a sua experiência humana. Uma criança, 1 ano de vida, nasceu hoje, melhor, 1 dia de vida. Tem olhos? Olhos são percepção. Mas ela olha para as coisas, identifica, reconhece, decifra? Não. Ela tem um cérebro, ela tem toda a intelecção própria do cérebro, mas nada disso é usado. Nada disso. Ela está em completa ignorância no que diz respeito ao conhecimento. Ela tem um mecanismo, mas esse mecanismo está em potencial na criança, mas não em atualidade. Então imagine que esse aparelho perceptivo tem que se desenvolver até produzir o fruto, chegar na árvore frutífera do conhecimento. Quando a criança, agora já desenvolvida, começa a florescer, quando ela começa a distinguir, quando a ideia de moral, e repito, quem quiser compreender melhor, volte na mensagem anterior que eu explico sobre a moral. Não a moral da sociedade, não a moral religiosa, não a moral de uma comunidade, mas a moral enquanto aquilo que Deus já imprimiu dentro do ser humano,
que é a lei de Deus inscrita no coração e na consciência do ser humano. Quando o ser humano começa, né, a saber e a perceber, ainda que ninguém lhe imponha, ainda que não tenha uma lei positivada condenando, ele tem a consciência que começa a se despertar e a dizer: fazer isso não é legal, isso não é bom, não é? Nós adultos sabemos disso. Sabe quando você faz uma coisa e ali no momento da euforia da sua atitude, você está completo de razão, você não vê que você está errado, porque você está com sangue quente, cabeça quente, você está falando sua verdade, na sua justiça. Aí você vai embora para casa, o sangue esfria, você toma um banho, e quando você deita, aí você vai buscar o acontecimento na sua memória, na sua lembrança, aí começa assim: Alexandre, você não agiu legal. Não tem uma voz lá dentro? Olha, o que você fez não foi bonito, não foi legal, não foi elegante. Olha, você poderia ter feito a mesma coisa com outras palavras. Você poderia ter dito a mesma coisa de outra forma, sem ofensa. Você percebe, Alexandre, que você perdeu a sua razão quando você ofendeu aquela pessoa, quando você procedeu daquela maneira? O que é isso dentro de nós? Nós chamamos de consciência. E essa consciência, por que nós temos e o animal não tem? O animal pode ser velho como for, o animal pode chegar à sua idade madura e de maturação, só que ele nunca vai ter essa reflexão moral, essa inflexão para dentro de si, de olhar para si, de se ver, de se perceber, de se julgar, de se autoanalisar, de se autoavaliar. Não tem. Isso é próprio do homem, foi Deus quem colocou isso dentro do homem. Então o ser humano tem uma fase da sua existência que essas faculdades não estavam ativas, estavam nele, mas não estavam despertadas, não estavam desenvolvidas. Vocês estão me entendendo, pessoal? Não é? E para falar desse desenvolvimento, desse conhecer, desse saber, conhecer a si mesmo, saber que sabe, não somente saber, mas saber que sabe, ter a consciência de que sou um indivíduo, de que o outro é o outro, consciência de Deus, consciência da moral, consciência do bem, consciência do mal. Chega um momento que essas coisas afloram. Eu dizia, não existe um dia específico em que antes desse dia ele não sabia, a partir desse dia agora ele sabe. Não, isso vai se desenvolvendo como uma árvore se desenvolve. Não é assim, você não planta uma semente hoje, amanhã é uma árvore, no dia seguinte está cheio de fruto. Não, ela vai se desenvolvendo tão lentamente, cada vez mais robusta, e você não percebe esse crescimento acontecendo, mas ele está acontecendo. Chegou um momento de florescimento, daqui a pouco arrebenta o fruto, né, pequenininho, e ele vai crescendo e vai amadurecendo. Então, quando a Bíblia fala que havia no jardim uma árvore, a metáfora da árvore quer dizer o aspecto orgânico. Porque podia falar um copo, podia falar que Deus colocou uma pedra, sim ou não? Que Ele colocou um meteorito, que Ele colocou qualquer coisa. Mas a árvore evoca a ideia da organicidade do desenvolvimento. Agora, essa árvore é a árvore de quê? É a árvore do conhecimento. Em algum momento da experiência do homem criado por Deus, esse conhecimento haveria de frutificar, de despontar na experiência humana. Teilhard de Chardin chama esse momento do surgimento, do despontamento, do desabrochar da consciência de um fenômeno humano.
Fenômeno é aquilo que aparece, aquilo que surge. É o momento em que o homem, ele se desperta na criação como homem. Não que ele não fosse homem, mas que agora ele sabe que é homem, e ele sabe que ele é homem. É o momento agora que o homem vai ter que assumir a responsabilidade dos seus caminhos. A partir de agora, o homem pode ser o quê? Julgado. Pode ser julgado. Você não pode julgar um cachorro. Eu tive um tio que morreu com uma patada de uma vaca. Verdade, ele morreu de patada de vaca. Ou seja, o camarada foi lá, tomou umas canas, umas pingas, e bêbado não tem juízo, tem, pessoal? Bêbado não tem, o nome já fala, bêbado não tem juízo. O Gilmar não vai concordar comigo, né, Gilmar? O Gilmar vai dizer que o único que tem juízo é o bêbado, né? É outro aspecto, né? Então, como o bêbado não tem juízo, ele estava numa chácara e decidiu que estava chovendo, e ele tomou todas e pensou, eu vou tirar leite da vaca. A ideia. Tudo bem que ele fosse tirar, mas ele tinha que passar fazer todo o protocolo, amarrar as patas da vaca, tudo direitinho, para ir lá tirar. Não, ele vai beber aquele que é sem futuro demais. Eu vou tirar o leite da vaca, vou mostrar como é que tira leite de vaca sem amarrar a pata. Ainda fala assim para os outros, não vai, fulano, não faça isso, é perigoso. Ele, é perigoso nada, bebe não tem medo de nada. Aí chegou lá, quando pegou nas tetas da vaca, a vaca só lançou a pata para trás, na testa dele, e ele foi-se embora. Ele morreu. Aí agora imagine só os familiares, vamos chamar a polícia, tem que chamar, tal, etc, tal. Não, mas vamos chamar a polícia para nós julgarmos a vaca. A vaca não pode matar um ser humano com uma patada da testa, pode? Não pode. Temos como julgar a vaca? Não temos como julgar a vaca. Por quê? Porque a vaca não tem a responsabilidade dos seus atos. E por que ela não tem responsabilidade dos seus atos? Porque ela não tem conhecimento de si. Não há a inflexão para dentro de si mesma, não há conhecimento, não há moralidade, não há bem, não há mal. Para ela não fez nada, absolutamente. Ela vai dormir tranquila, não será acusada na consciência, porque é vaca. Porque é vaca. Agora o homem não. Quando o conhecimento desperta no homem, agora entra dois fatores, dentre outros, né, que poderíamos mencionar, que é a liberdade e a responsabilidade da sua liberdade. Ou seja, é o conhecimento que fará do homem um ser livre. É a inteligência despontada, é a consciência desabrochada, que faz o homem um ser livre. Isso, inclusive, é livre arbítrio no sentido teológico da coisa. Eu sei que aqui tem muita discussão, sei, mas vamos por etapa, né? Alguém fala, Alexandre, eu não concordo com você, que o homem tenha tido um período da sua existência de ignorância e que só num dado momento aflora a sua inteligência. Eles dizem assim, não concordam com isso. Eles pensam num homem pronto. Num homem pronto. E aí eu posso trazer dois exemplos para mostrar que o homem nunca foi criado pronto e nem está pronto. Qual é o primeiro exemplo que pode demonstrar isso? O primeiro exemplo é o exemplo histórico. O segundo exemplo é a experiência. O exemplo histórico. Coloca um homem do século 21, culto, educado e saudável, ao lado de um homem do século 10, Idade Média.
E coloca agora esses dois ao lado de um outro homem do século oitavo antes de Cristo, um bárbaro. E você olha para os três, tudo é homem. O bárbaro é homem, o medieval é homem, o contemporâneo é homem. Não tem homem mais homem que homem, tudo é homem. Mas você verá uma nítida diferença, sim ou não, pessoal? Em todos os sentidos. E não precisa olhar muito profundamente, basta olhar o sovaco. Vocês estão rindo? Tá, vou mudar o exemplo. Basta olhar os dentes. Ficou melhor? Olha para os dentes do homem moderno, contemporâneo, para os dentes do homem da Idade Média e para os dentes do homem bárbaro, né? Os bárbaros lá que estavam na cercania do Império Romano. Olha para a barba de um, para a barba do outro, para a barba do outro, para a linguagem, para o discurso, para as ideias, para as projeções, para a visão de mundo. Olha para as leis que governavam um e o outro e o outro. Os bárbaros no seu tempo tinham suas leis, certamente. E para eles eram o ser mais evoluído que havia. Eles não tinham problema de evolução, porque eles olhavam para si in loco, no seu próprio local e no seu tempo. Agora, quando você olha historicamente no eixo do tempo, ora, as leis do homem moderno e contemporâneo são muito mais elevadas, no sentido espiritual da coisa, que as leis anteriores. Por exemplo, olho por olho, dente por dente, é um exemplo prático disso. Imagine vocês, que quando a lei olho por olho, dente por dente foi dada, não é? E não foi dada inicialmente a Moisés, não é? Quando Moisés trouxe essa lei no Pentateuco, já havia essa lei em Babilônia, em outras civilizações, mas sem nenhum demérito, bobagem. A lei olho por olho, dente por dente foi um dos grandes avanços da antiguidade. Eu acho que quando chegou olho por olho, dente por dente, foi uma revolução tão grande que as pessoas talvez não queriam aceitar aquela lei e rejeitá-la como incabível a percepção e a compreensão e visão de mundo que eles tinham. Eu posso explicar o que eu estou dizendo. Imagine que antigamente, né, havia ali uma tribo de um lado, uma tribo do outro lado, e aí vem uma criança de uma tribo brincando aqui e tal, etc. Aí de repente o outro menino de outra tribo vinha brincar com esse aqui, e eles brincando, acabavam discutindo, brigando. Aí um menino jogou uma pedra no outro, furou o olho do outro. Chegou o menino em casa chorando com o olho vazado. Quem foi que fez isso? Foi o menino da outra tribo. O que o chefe da tribo fazia? Ia lá e dizimava a outra tribo. Dizimava. Ou se não dizimasse, matava 50, matava 10, matava 20. E estava tudo certo, era lei. Eles achavam que eles tinham que exercer a justiça. Aí chegou no momento que vem a lei, como que dissesse, vamos nos elevar mais um degrau no nosso crescimento humano, no nosso desenvolvimento humano, na nossa evolução humana. Vamos ser um pouco mais redimidos. Olha, vamos ser um pouco mais salvos. Porque tudo isso, salvação, redenção, evolução, crescimento, tudo é uma coisa só. Vamos sair de um estágio de inferioridade para um estágio de superioridade? Não muito, mas um degrau só. Qual o degrau? A partir de hoje, é olho por olho. Se alguém furar o olho do seu filho, vá lá e fure o olho do filho dele. Olho por olho. Não é olho por tribo. Não é olho pela vida do outro. É olho por olho. E é dente por dente. Quem está entendendo? Isso foi uma revolução. Isso foi um avanço. Isso foi um espetáculo naquele tempo. Aí vem Jesus e diz assim: vocês se lembram que foi dito
olho por olho, dente por dente. Nos lembramos. Pois é, está na hora de nós darmos mais um passo, ascendermos mais um degrau, sermos um pouco mais redimidos, sermos um pouco mais libertos. É o momento de evoluirmos mais um pouco, de crescermos mais um pouco, de sermos mais homens, de sermos mais hominizados. O processo de hominização, de nos tornar homem, cada vez mais homem, até chegar à estatura de homem perfeito. Paulo diz que o homem, nós somos homens, estamos caminhando para atingir a estatura de homem perfeito. Ora, se estamos nós caminhando para sermos homem perfeito, logo não estamos prontos, sim ou não? E o que foi a árvore do conhecimento do bem e do mal? Senão o primeiro degrau, para ele começar a despontar agora nesse caminho de ascensão, que não acabou ainda e só vai acabar quando nós todos atingirmos a varonilidade de Cristo, que é o homem ômega, que é o homem perfeito, que é o homem excelente. Então, daí você tira, Cristo diz, foi dito olho por olho, dente por dente. Estava tudo certo naquele tempo, só que agora estamos na plenitude do tempo. O tempo amadureceu, a humanidade tem que amadurecer. Agora, ao invés de olho por olho, dente por dente, vem, se alguém te ferir na face direita, ofereça-lhe a face esquerda. Há 2000 anos, o degrau foi apontado como o degrau do avanço, do crescimento, da evolução, da redenção. Mas até hoje, depois de 2000 anos, essa ideia de dar a face a quem lhe feriu, ou dar a outra face a quem lhe feriu, até hoje não desceu ainda na nossa goela. Até hoje nós achamos isso um absurdo. Como assim? O camarada me deu um tapa na minha face, eu vou oferecer a outra face? Não faz sentido? Olha para mim, faz sentido? Olha para mim, faz sentido? Olha, engraçado. Por que para Jesus fazia sentido? Ou ele estava blefando? Ou ele estava só nos testando? Ou ele estava de sacanagem com a gente, com nossa cara? Não! Jesus falou sério. Quem lhe ferir na face, ofereça a outra face. Só que Jesus, para ele estava tudo certo, porque ele era, embora há 2000 anos, o homem completamente ganho, completamente evoluído, completamente amadurecido. Então, o exemplo que eu dei foi o exemplo histórico. Olha para o homem no eixo da história, vai voltando no tempo, e você vai vendo o mesmo homem evoluído. Você vai passando por vários momentos, vários marcos. Ao invés de você fazer o caminho ascendente do homem, faz o caminho descendente, vai descendo, e você vai chegar à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o marco histórico, quando o homem se desperta, e ele ganha agora, não como quem ganha de fora, mas amadurece nele o mecanismo chamado liberdade. Porque agora ele discerne o bem e discerne o mal. Agora ele tem responsabilidade. Agora o homem pode ser o quê? Julgado. A vaca não podia, o homem pode. Fica claro que o exemplo histórico mostra que o homem, ele vai sendo transformado, ele vai mudando, sim ou não? Ora, se o homem vai mudando e amadurecendo no eixo ascendente, no eixo descendente chega o momento em que o homem entra, voltando. Se você passar do Éden para trás, o homem está nas trevas da ignorância plena, do não discernir, do não saber. É o exemplo histórico. Agora, o exemplo da experiência é mais forte. Eu já dei a semana passada esse exemplo, já falei no início agora dessa mensagem e torno a repetir. O que acontece com a humanidade? A humanidade é um homem, tá? É um homem. Humanidade não são vários homens. A humanidade é um homem. Basta você olhar
que a experiência de um é a experiência de outro, embora em níveis diferentes, mas nós fazemos parte de um corpo social, de um corpo humano. Um corpo humano, né, um corpo de humanidade. Perfeito? Agora, na experiência humana, particular e individual, acontece a mesma coisa. Como assim? Quando você nasceu conhecedor do bem e do mal? Você tinha liberdade de escolher entre o bem e o mal? E por que você não tinha liberdade de escolher entre o bem e o mal? Você não tinha conhecimento dessas coisas. Não tinha florescido. Quando você nasceu há 50 anos atrás. Né? Há 30, 40, 20, não sei. Né? Você não tinha. Quando você tinha 3 anos de idade, que liberdade você tinha de quê? Não tinha liberdade. Mas chegou um momento que o conhecimento produziu fruto. Primeiro produziu um tronco, galhos, folhas, vai entendendo? Flores, quando é das flores, o camarada já está assim, já. Quando vem um fruto, agora ele ganha a liberdade. Talvez seja por essa razão, né, que empiricamente os nossos filhos, na fase da pré-adolescência e adolescência, tem uma fase muito difícil. Porque é a hora que ele agora vê a liberdade. E por que ele tem liberdade? Porque agora ele sabe alguma coisa. Não somente ele sabe que sabe. E começa a disputar com os pais o conhecimento. Acha que os pais não sabem de nada. E não é por isso que a parábola do filho pródigo diz que quem sai de casa é o filho mais moço, que aponta para essa fase de pré-adolescência, adolescência, desse despertamento da consciência, do conhecimento. A partir daí vem a liberdade, da liberdade vem a responsabilidade, que gera o fundamento do julgamento. Quem está entendendo? Então, olha como nós estamos fazendo a leitura da árvore do conhecimento. Já desautomatizou aí da mente de vocês? Porque quando a gente falava antes dessa mensagem, né, vamos colocar assim nesses termos, árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Você pensava só na árvore, num Adão pelado, numa Eva pelada, numa cobra enrolada. Você não pensava na ideia de consciência, de inteligência, de conhecimento, de liberdade, de responsabilidade, de julgamento. Nada disso vinha à sua mente. Ou vinha? Quando você lia a árvore do conhecimento. Porque agora nós desmistificamos a árvore. Agora você percebe que aquela árvore, ela existe, não fisicamente, mas na experiência de todo o ser humano. E lá em Gênesis está a árvore do conhecimento, para apontar para a experiência da humanidade. E essa árvore do conhecimento, que está em Gênesis 3, que marca o início de uma história da humanidade, que se apercebeu de sua existência, de se conhecer, de saber e saber que sabe, e agora então isso se atualiza na experiência individual de cada ser humano. Legal? Dá para a gente continuar a ler agora o livro, que vai ficar mais claro. A partir daqui, tudo vai ficando mais claro, tá? Então vamos lá. Página 58, né? A árvore do conhecimento, eu disse que pausa, não foi? Aí eu falei o quê? Vamos desautomatizar. Agora, árvore do conhecimento. Gente, conhecimento. Eu não tinha atentado que conhecimento significa conhecimento. Conhecimento é conhecimento. Antes nós falávamos árvore do conhecimento, sem atentar que a árvore era do conhecimento, do conhecer. Deus criou o homem antes da árvore do conhecimento ou depois da árvore do conhecimento? Antes. Deus criou o homem, depois ele plantou um jardim, e plantou depois no jardim uma árvore do conhecimento. É o registro de Gênesis 3.
Então, quando Deus criou o homem, se não tinha a árvore do conhecimento, o homem conhecia? Não tem a árvore do conhecimento. O homem tinha que chegar até a árvore do conhecimento para adquirir o conhecimento. A árvore do conhecimento representa o florescimento do conhecimento na consciência humana. Conhecimento de quê? A árvore do conhecimento do bem e conhecimento do mal. O homem agora conhece o bem e ele conhece o mal. Em outras palavras, na árvore do conhecimento representa um marco histórico, no eixo histórico da evolução humana, em que o homem passa a discernir o bem e a discernir o mal. Agora o homem sabe que há o bem e ele sabe que há o mal. Até então, o homem não sabia que havia o bem, não sabia que havia o mal. Como a vaca que matou meu tio com a patada, não sabia o que era bem, nem o que era mal, não tinha liberdade, não tinha responsabilidade, não podia ser julgada. Agora o homem sabe. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, tenha-na como um marco. Tenha a árvore do conhecimento como a linha de transição entre a ignorância e o saber. Quando o homem cruza essa linha, essa árvore, ela é apenas simbólica para representar a transição. Perfeito? Nesse momento, alguém que está atento tem uma pergunta a fazer. Espera aí, mas Deus disse que se o homem comesse do seu fruto, morreria. Até agora nós só falamos do que a árvore representa. Não falamos ainda do comer do fruto. Falaremos mais adiante. Por enquanto, fique assim: a árvore representa o marco histórico de transição do homem do estado de ignorância para o estado de iluminação, do estado do não saber para o estado do saber, do estado da amoralidade. Eu disse a e não i. A quer dizer não moral, para o estado moral, do não conhecer o bem e o mal, e agora do conhecer o bem e o mal, do não discernir o bem e o mal, e do discernir o bem e o mal. Perfeito, pessoal? Da ignorância para o conhecimento, um marco de transição. Vamos seguir na leitura, mais um pouquinho. A árvore do conhecimento, pela sua própria designação. Quando eu coloco aqui pela própria designação, quero dizer, olha para o nome da árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo próprio nome dela você já vai descobrir. Eu estou chamando a atenção para o nome da árvore, como acabamos de fazê-lo agora. A árvore do conhecimento, pela sua própria designação, indica a fronteira entre o conhecer e o não conhecer o bem e o mal. A submissão irrefletida aos paradigmas antigos, outorgados numa linguagem antropomórfica e pueril, levou os cristãos à incompreensão do texto mosaico acerca da suposta árvore, fazendo-os concebê-la literalmente e como causa primária do pecado. Entenderam? Eu vou ler devagarzinho. A submissão irrefletida aos paradigmas antigos, olhe para mim, a submissão irrefletida, não refletida, aos paradigmas antigos. Ou seja, nós nos submetemos voluntariamente, sem pensar, sem refletir, ao que nos ensinaram. Disseram para você: a desgraça do mundo é por causa da Eva, que comeu a fruta. E aí agora vamos debater que fruta era essa. Se era maçã, se era morango. Eu conheci um pastor que ele dizia que ele tinha recebido a revelação de Deus de qual era a fruta da árvore do conhecimento. Eu não sei onde foi que ele leu fruta, né? É fruto.
E fruto não é fruta. Cuidado. Quando uma mulher tem um filho, nasce-lhe um fruto. Mas não é uma fruta, é? Entendem? Que fruto tem diversas conotações. Tanto é que quando a fruta está no pé, é o fruto da árvore, e não a fruta da árvore. E aí quando você colhe, se agora não tem um fruto da árvore, tem uma fruta. Quem entende essas nuances? Isso é tremendo, né? Saber discernir essas questões fundamentais. Bem, de todo modo, nós, quando fala a submissão irrefletida aos dogmas antigos, quer dizer, por muito tempo nós nos submetemos sem pensar, sem refletir, sem perguntar, sem questionar aquilo que nos disseram no passado, que foi uma fruta. Aí o pastor que disse que tinha recebido a revelação de qual era a fruta, ficou todo mundo curioso. Pastor, e qual é a fruta mesmo da árvore do conhecimento? Ele diz, uva. Aí todo mundo ficou sem entender, uva, mas por que uma uva? Ele diz, porque todo mundo quando chega no supermercado, ele rouba uma uva e come e vai embora. Eu falei, só se for você que está comendo as uvas no mercado, seu cachorro. Ele está se entregando, ele está dizendo que ele rouba fruta no mercado. Foi ele que disse, não fui eu. Eu só acho que não está certo, mas tudo bem, né? Tá bom. Mas você vê até onde vai os dogmas antigos, os dogmas não refletidos. Ninguém para perguntar por que a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Ninguém pergunta. Alexandre, o pastor, o bispo, o apóstolo, o fulano, o líder, sei lá, padre, bispo, por que essa árvore é do conhecimento? E por que é dito que o homem comendo morre? Qual é o problema de conhecer, poxa? Se Deus criou o homem para conhecer, porque se Deus criou o homem e colocou nele faculdades intelectivas, ainda que em estado de potencialidade, não de atualidade, mas está lá, e Deus sabe que vai florescer, porque foi Deus que fez o homem um ser potencialmente inteligente. E agora vai matar porque o homem conhece? Mas ninguém pergunta isso. Ninguém. Só engole. A árvore do conhecimento, comeu, morreu, acabou. Ninguém quer saber por que a árvore é do conhecimento. Qual é o problema do conhecimento? Por que Deus mataria o homem se ele comesse o fruto do conhecimento? Mas não foi Deus que criou o homem inteligente para conhecer? E não é dito que nós só somos salvos se nós conhecermos o Senhor? Como é que eu morro por conhecer e agora vivo por conhecer? Quer dizer que eu uso a faculdade de conhecer, eu morro. Eu uso a faculdade de conhecer e eu vivo? Porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Não parece um paradoxo? Ou melhor, não é um paradoxo? Não parece contraditório? Então, quando nós dizemos a submissão irrefletida, não pensada aos paradigmas antigos, outorgados numa linguagem antropomórfica e pueril. Sabe o que é outorgada? Outorgada. Uma lei outorgada, o que é uma lei outorgada? Uma lei imposta. Eu faço uma lei, não consulto ninguém e imponho para vocês. Eu estou outorgando uma lei. Estão entendendo? Então veja, olha o texto. A submissão não refletida aos paradigmas antigos, outorgados, ou seja, meteram da nossa goela, outorgados numa linguagem antropomórfica e pueril, ou seja, os dogmas nos vieram numa linguagem meramente humana, e numa linguagem pueril, quer dizer, numa linguagem infantil, numa linguagem da infância, numa linguagem da imaturidade, numa linguagem como a história dos 3 porquinhos. Aí você está comparando Gênesis 3 com os 3 porquinhos? Estou comparando. A história de Gênesis 3 com os 3 porquinhos? Sim, mano. Ah, mas isso é blasfêmia. Eu falei, onde está a blasfêmia? Na história dos 3 porquinhos não tem porquinho. Não tem. Sabiam disso? E não tem lobo mau.
Aí o que tem lá? Lá tem prudência e imprudência, só. Usa-se as figuras para ilustrar o que é prudência e o que é imprudência. Jesus contou a história dos 3 porquinhos da Bíblia. Vocês sabiam disso? Onde está escrito que Jesus contou a história dos 3 porquinhos? Um homem sábio construiu uma casa na rocha. O homem tolo construiu na areia. O porquinho tolo construiu a casa de quê? De palha. E o porquinho inteligente, sábio, construiu de alvenaria. E aí veio o lobo e soprou, não soprou? Jesus falou assim: e o homem que construiu a casa sobre a rocha, vieram os ventos e sopraram. Mas na verdade não tem nem casa, nem rocha, nem areia, nem porquinho, nem lobo mau, nem sopro, nem... O que tem? O homem sábio e o homem tolo. É a tolice e a prudência. Gente, pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Lendo a Bíblia e ficando pensando em coisas. É a linguagem. A linguagem da Bíblia é pedagógica. A linguagem da Bíblia, não raras vezes, é pueril. É para ensinar criança. A linguagem da Bíblia, ela tem esse aspecto antropomórfico. O homem aprende muito mais com as imagens do que com as palavras. Por isso que existem as fábulas. As fábulas de Esopo não foram feitas, por exemplo, para te levar a pensar que o animal fala. Não. As fábulas foram criadas para falar de virtudes, de vícios, para ensinar a criança que não sabe o que é vício. Você ensina a malignidade de um vício para uma criança sem falar a palavra vício, porque ela não sabe o que é vício. Então a criança fala assim: poxa, eu não quero ser o porquinho otário, bobo, que construiu a casa de palha. Eu quero ser um porquinho inteligente. Ou seja, eu quero ser prudente e não imprudente. É uma maneira de ensinar. Então veja, mais um pouquinho aqui. A submissão irrefletida aos paradigmas antigos, outorgados é o mesmo que metido goela abaixo, tá, pessoal? Outorgados numa linguagem antropomórfica, ou seja, linguagem humana, e pueril, quer dizer, infantil, levou os cristãos. Essa submissão não refletida foi que levou os cristãos à incompreensão do texto mosaico. Ou seja, não permitiram os cristãos entenderem o texto de Moisés em Gênesis 3, acerca da suposta árvore. Por que suposta árvore? Porque não tem árvore. É só um símbolo, né? Foi a submissão irrefletida que levou os cristãos à incompreensão do texto mosaico acerca da suposta árvore, fazendo com que os cristãos concebessem a árvore literalmente, uma árvore literal, e como essa árvore fosse a causa primária do pecado. Não é, pois, sem razão que o mundo judaico-cristão entende até os dias de hoje que a transgressão resultou do fato de o homem ter comido uma fruta, conforme reza a tradição. Porém, esse entendimento não responde aos problemas reais da humanidade, quando analisados do ponto de vista ontológico, pneumapsicossomáticos. Explico. Não é, pois, sem razão que o mundo judaico-cristão entende até os dias de hoje que a transgressão resultou do fato de o homem ter comido de uma fruta. Não é assim que eles dizem? O homem comeu da fruta? Não é a tradição, não ensina isso até hoje? Porém, esse entendimento, falar que todo o problema dos homens na terra foi uma fruta, isso não responde. Ensinar isso não dá conta, essas coisas, essa visão não dá conta dos problemas reais da humanidade. Falar que o homem comeu uma fruta e agora ele está na condição que está, não resolvem os problemas do ponto de vista ontológico, do ser do homem, né? Pneumapsicossomáticos, os problemas do espírito, os problemas da alma e os problemas do corpo do ser humano. Ou seja, os problemas da humanidade são problemas que atingem desde o espírito até o corpo, passando pela sua alma.
São problemas intrínsecos, são problemas profundos. E falar da árvore não resolve, o dogma da árvore não dá conta de explicar os reais problemas da humanidade. Perfeito, pessoal? Que coisa magnífica, não? Que coisa magnífica. Vamos ficar até aqui hoje, né? O nosso tempo já acabou. Tá bom? De todo modo, acredito que o que hoje nós falamos foi suficiente para nós compreendermos um pouco mais. Hoje eu falei mais do que li, embora o que nós vamos ler ainda vai dizer muito do que eu já disse. Então, o que significa que na próxima quarta-feira, ao continuarmos a leitura, o que foi dito hoje vai ficando cada vez mais claro. Perfeito? Então, não se esqueçam que a árvore do conhecimento deve ser vista enquanto apenas um marco de transição do homem, do seu estágio de ignorância para o seu estágio de conhecimento. Razão porque a árvore se chama a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Perfeito? Eu aqui acabei falando sobre questão de livre-arbítrio, né? Porque o homem tendo o conhecimento do bem e do mal, ele adquire a liberdade. Liberdade, livre-arbítrio é uma coisa só. Eu sei que muitas pessoas não acreditam no livre-arbítrio. Eu também, por muito tempo, não acreditei no livre-arbítrio. Eu tenho até um texto, inclusive, intitulado Acerca do livre-arbítrio, explicando que todo o problema de incompreensão e não aceitação do livre-arbítrio é não saber o que significa livre-arbítrio. Ou seja, eu rejeito a ideia de livre-arbítrio porque eu não sei o que é livre-arbítrio. Porque quando eu tento definir livre-arbítrio, eu tenho uma falsa definição. Logo, eu não posso aceitar o livre-arbítrio, porque é uma falsa definição. Só uma curiosidade, só para poder vocês saírem daqui perturbados hoje. Segundo a ideia e o conceito de livre-arbítrio dogmático debatido pelos arminianos e calvinistas, segundo esse conceito, se você levar a sério o conceito de livre-arbítrio, segundo Calvino e segundo Armínio para rejeitar, Calvino para acolher a ideia, se você levar a sério o conceito que eles têm de livre-arbítrio, a conclusão é que nem Deus tem livre-arbítrio. Nem Deus tem livre-arbítrio. Porque se o conceito de livre-arbítrio é liberdade absoluta, Deus não tem liberdade absoluta. Estranho, né? Minha fé vai para o ralo. A Bíblia fala que Deus não pode mentir. Se ele não pode mentir, não tem liberdade absoluta. Mas Deus, se ele quiser, ele pode. Você vai dizer para mim que a luz vai se tornar treva? Treva é treva, luz é luz. Para haver treva, a luz tem que deixar de ser luz para que haja trevas. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus pode ser trevas? Então ele está em liberdade absoluta. O Alexandre diz que Deus não tem liberdade absoluta, que Deus não tem livre-arbítrio. Eu disse que se você levar a sério o conceito de livre-arbítrio, segundo Armínio e Calvino, você chegará a esta conclusão que você não vai querer aceitar. Porque a ideia deles no caso de Calvino, só Deus tem livre-arbítrio. O homem não pode ter livre-arbítrio, porque só Deus tem a vontade absoluta, o poder absoluto. Só Ele pode tudo. Não pode. Deus é luz e Ele não pode ser trevas. Deus é a verdade e Ele não pode mentir. Ele é amor e não pode odiar. Porque são categorias antagônicas. Perfeito, pessoal? Mas foi só para perturbar um pouquinho o juízo de vocês e falar que nós precisamos pensar, porque afinal nós já cruzamos o marco da árvore
do conhecimento do bem e do mal. E quem já cruzou tem que fazer uso das faculdades do conhecer, né? E um dos atributos do conhecer é o inquirir, é o perguntar, é o questionar, é o perscrutar. Fechou, pessoal?